Os ataques ao Gregório do Vivier mostram o que existe de mais podre na nossa sociedade neste momento. E aí, pessoal, eu sou Joel Pinheiro, bem-vindos ao meu canal, que vocês encontram discussão da sociedade sempre com objetividade, profundidade e posicionamento. Eu não sei quantos de vocês viram, se desenrolou aí ao longo de alguns dias, nessa semana, o Gregório do Vivier, ator, humorista, ali do Porta dos Fundos e do Greg News. Ele fez uma campanha, ele ajudou a divulgar, na verdade, uma campanha de várias organizações e movimentos para que o Lula escolha como próximo ministro do Supremo uma mulher negra. Então, uma campanha que fala: Lula, tome café com essas juristas negras aqui, que estão todas altamente gabaritadas e tudo mais. Eu não quero discutir aqui o mérito da bandeira que ele está empunhando aí, de que o próximo ministro do Supremo precisa ser uma mulher negra, né? Que vai ficar com a vaga da Rosa Weber. Eu acho que tem algum mérito, acho que, sem dúvida nenhuma, a representatividade importa, sim. O Brasil tem uma questão racial e um problema de racismo, sim. Seria ótimo ter uma mulher negra, mas entendo também que não é o único critério e não acho que isso deva necessariamente ser o critério definidor, tá? Mas dito isso, acho que todo mundo tem que aceitar que é uma bandeira que sempre foi defendida pelo Gregório do Vivier. Pautas assim mais, digamos, identitárias, é algo que ele tem defendido muito ao longo dos últimos anos. É totalmente coerente com tudo aquilo que ele sempre defendeu, com tudo aquilo que ele sempre falou, e é totalmente coerente que ele tenha ficado muito decepcionado, como eu tenho certeza que muita gente ficou, com a primeira indicação do Lula para o Supremo, né, que foi o Cristiano Zanin, que tem se revelado cada vez mais. Olha que até agora, eu julgo que eu acertei na previsão. Um conservador em questões morais e um garantista em questões que envolvam acusações contra políticos, né? Vamos ver como é que ele vai ser daqui para frente, mas por enquanto tem sido isso e tem desagradado, portanto, muitos progressistas que querem um ministro do Supremo que avance pautas progressistas, né? Além dos benefícios e do mérito social da representatividade, que o Zanin, como homem branco de família privilegiada, certamente não tem, tá? Então, o Gregório estava sendo totalmente consistente com o que ele sempre defendeu ao cobrar isso do Lula. E essa campanha que ele está fazendo, que ele está ajudando a divulgar, não tem nada de atacar o Lula, de bater nele, nada disso. É totalmente construtiva, sabe? Totalmente propositiva. Lula, tome um café com as juristas negras. Totalmente elogiosa, positiva com relação ao Lula. Não busca de nenhuma forma desqualificá-lo, atacá-lo, nem nada disso, tá? Não importa. Tendo feito essa campanha e tendo mostrado seu descontentamento com a nomeação anterior do Zanin, o Gregório do Vivier está sendo pesadamente atacado nas redes sociais. Até imagino que ele deve estar um pouco acostumado com isso, não é a primeira vez, mas mesmo assim, para qualquer um que olha, salta aos olhos o nível do apedrejamento e mais, hein? Da baixeza das pessoas que atacam ele. Tem gente tentando trazer a história da família dele para tentar desqualificar o Gregório. Tem gente trazendo o Porta dos Fundos, acusando: cadê os negros no Porta dos Fundos? Pior que usaram uma foto velha do Porta dos Fundos, da equipe original lá. Hoje em dia tem, sim, negros que participam do Porta dos Fundos, né? Então, atacando das formas mais baixas, que fogem da discussão, atacando pesadamente, tentando humilhar alguém que não estava humilhando ninguém, que só fez uma crítica leve ao presidente, né? E que não se poupam de usar mentiras sempre que precisam também, não, xingando de todas as maneiras, enfim, uma coisa bastante sórdida, né? Ou seja, para uma certa militância, qualquer coisa que não seja a adulação constante, a idolatria constante do Lula é vista como um ato de traição, como um ato de um inimigo que precisa ser, portanto, pisoteado, massacrado, para ver se ele para de uma vez de fazer as suas críticas, tá? Veja, é um tipo de militância que não está preocupado com bandeiras da esquerda, bandeiras do progressismo, ou de qualquer causa que o Lula pudesse representar. Não. Quem está preocupado com causas e com bandeiras, no caso, foi o Gregório e as pessoas envolvidas naquela campanha. Essa militância que está atacando ele é uma militância que visa única e exclusivamente a apoiar e a ajudar um projeto de poder, a ajudar a pessoa do presidente a fazer
o que ele quiser. Tá? Não duvido que tenha no meio disso aí muita conduta inautêntica, tá? Perfis pagos, perfis que não são pessoas reais entrando, mas eu não tenho dúvida que tem sim muita pessoa real aí no meio também, né? Pessoas reais que não têm qualquer limite naquilo que eles estão dispostos a fazer para defender o presidente e, portanto, atacar e destruir seus inimigos. Tá? Os efeitos sociais desse tipo de militância são muito danosos para a sociedade. Primeiro, o mais básico, ele vai minando o debate público, né? Porque muitas pessoas ficam intimidadas e ficam com mais receio de emitir suas opiniões críticas, né, ao poder. Não que esse seja o caso do Gregório, tá? Imagino que ele, até pela posição dele, porque ele vive disso também no Greg News, ele esteja acostumado, ele não vai parar de dar a sua opinião. Mas quantas pessoas, milhares de pessoas, menos famosas ou nada famosas, que estão ali nas redes, não vão ficar intimidados e não vão parar ou não vão mais dizer sua opinião quando ela discordar do poder, porque sabem que vão ser atacados e ninguém gosta de ser atacado. Eu posso falar como alguém que também estou bastante acostumado e mesmo assim ninguém gosta, jamais é uma experiência prazerosa, tá? Segundo ponto desse tipo de militância, que é um tipo de militância crescente hoje em dia, tá? E é óbvio, né, gente? Estou falando aqui do Lula, ele é o presidente e tudo, mas vocês sabem perfeitamente, né, que o bolsonarismo tem igual ou até pior. Dificultam que o líder corrija seus rumos de acordo com que a população que o apoia, né, porque estão atacando pessoas que apoiam o governo, pessoas que o apoiam apontem, então dificulta para ele se guiar, porque ele só vai ouvir os bajuladores ao seu redor, e por outro, vai servir de carta branca para que o líder abuse do seu poder, porque sempre que ele abusar do seu poder, vai ter ali um grupo de pessoas grande defendendo ativamente tudo que ele fizer. Né? Por fim, invertem a ordem que devia vigorar numa sociedade funcional, uma sociedade livre, que é uma sociedade no qual os governantes servem a população, no qual o seu poder e a sua estadia temporária no poder é justificada, é legitimada pela sua capacidade de servir a população. Essa militância inverte. É a população, os militantes, pagos ou voluntários, tanto faz, que servem aos desígnios do poder, que servem aos desígnios do líder ou do grupo político que está no comando. É para isso que a sociedade serve? É para garantir a vida boa? É para garantir a perpetuação do poder de um grupo, de um líder? É óbvio que não. São pessoas que se fazem de escravos, voluntariamente, mas se fazem de escravos, destroem a sua liberdade individual porque viram bajuladores profissionais ou amadores que sejam, mas integralmente dedicados àquilo, né? Fanáticos por uma pessoa, oportunistas da pior espécie, porque muitos ali também nem acreditam mesmo, mas estão ali porque às vezes rola carguinho, às vezes rola alguma oportunidade, no mínimo rola alguma fama nas redes sociais. O pior tipo de caráter está nisso. Os mais fracos, os mais medíocres, os mais frustrados, que usam isso também para compensar suas frustrações, os mais oportunistas, os mais servis. E eles ganham espaço. E têm ganhado espaço na nossa sociedade. Fazendo com que a nossa sociedade fique cada vez menos uma sociedade de indivíduos capazes de decidir o seu futuro, portanto, indivíduos livres, né? Parte essencial da liberdade é isso, da liberdade de uma sociedade, é o povo poder escolher seus rumos. E fica um povo servil, um povo que é direcionado e que não direciona. Tá? Tornam a política mais inoperante, porque entre essas guerras de militâncias é muito difícil surgir qualquer alternativa minimamente funcional, e dividem o país. Porque quanto mais essas militâncias de ambos os lados crescem, mais difícil é qualquer consenso e, no plano internacional, mais dividido nós ficamos. E uma hora vamos para um lado, outra hora para o outro, e o Brasil fica um país muito mais frágil com relação ao resto do mundo, quanto mais dividido ele está. Tá? Portanto, são militâncias que precisam ser combatidas, sem a menor dúvida. E é isso que eu acho que falta, essa percepção clara que eu acho que falta para muita gente ainda. Não é porque a pessoa está do seu lado do espectro político, por exemplo, pessoas de esquerda, como o Gregório do Vivier, não é porque tem uma militância que está formalmente do mesmo lado deles, que essa militância
a gente tem que ter qualquer tolerância com ela, tá? E da direita também, não é só porque são militantes da direita, do Bolsonaro, que tem que ter qualquer tolerância, pelo contrário. Quando eles estão do seu lado, aí é que é o mais importante, de que você os combata da maneira mais clara, assim, e inequívoca possível, tá? Até mais importante quando é do seu lado. Por quê? Porque do seu lado estão as pessoas que te ouvem e que talvez tenham o risco de entrar na onda dessa militância. Se um cara de direita bate na militância de esquerda, um cara de direita fala para pessoas de direita que jamais entrariam na militância do Lula. Agora, se ele mostra a sordidez, a baixeza, a indignidade da militância bolsonarista, aí ele às vezes consegue fazer algum bem, tá? Só que esse combate, uma parte dele é externo, contra essa militância que está formada, e uma parte dele é interna também. Uma parte dele é interna porque não é à toa que se formam esses grupos, tá? Tem um pouco de coisa inautêntica, tem um pouco de coisa paga, sim, mas para vir os oportunistas é porque existe uma massa crítica real também, autêntica, tá? Ela começa com desvios e falhas internos nossos, tá? E um deles eu queria levantar aqui, e que está por trás de muito desse comportamento, que é o seguinte: o que leva uma pessoa, né, a querer, por exemplo, defender o Lula, custe o que custar? Leva ela ao seguinte: se o Lula perder, se a direita chegar, se o Bolsonaro chegar, é o fim do mundo, é o fim do Brasil, é o inferno. Do outro lado tem um demônio, do outro lado tem um apocalipse. Portanto, a gente não pode perder de jeito nenhum. Portanto, a gente não pode conceder uma falha, uma imperfeição que seja do nosso lado, porque a gente está aumentando a chance do outro lado ganhar. Então, para evitar o demônio, eu sou capaz de tudo. Mentir, enganar, atacar pessoas inocentes, caluniar, ameaçar. Eu faço de tudo para impedir o outro lado, porque o outro lado é o demônio. E se eu estou convencido de que do outro lado está o demônio, eu estou disposto a tudo, inclusive de me transformar no demônio. É isso que acontece, é isso que a gente tem visto. E esse medo apocalíptico do outro lado, ele é uma arma contra nós e que acaba fazendo com que nós mesmos, muitas vezes, nos comportemos de maneiras condenáveis, de maneiras baixas. Não que provavelmente quem está me assistindo aqui não é dessas militâncias aí, mas em diversos momentos pode ter chegado próximo, ou pode ter falado coisas nessa direção, ou pode ter passado o pano, né, para uma militância do seu lado, com esse raciocínio em mente. Combatam esse raciocínio, combatam esse sentimento, que não é verdadeiro. Assim como o Brasil não acabou em 4 anos de Bolsonaro, não vai acabar em 4 anos de Lula, tá? Esse raciocínio não é verdadeiro. Enquanto a gente continuar cultivando esse sentimento, a gente vai estar sujeito a essas paixões, esses vícios e essas militâncias que estão corroendo e destruindo a nossa sociedade.